E hoje no quadro Entrevista da Semana a gente vai falar sobre contratação, sobre como contratar bons profissionais e como reter esses profissionais. Essa é uma questão muito importante em qualquer empresa, né, gente? Para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio do Negócios em Foco a Rafaele Castro. Ela é especialista em liderança e gestão organizacional. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, Rafaele, vamos falar então sobre essa que é uma dor aí do mercado, das duas partes, né? Sim. Porque de um lado, os empresários muitas vezes reclamam que não conseguem encontrar bons profissionais, e do outro lado, os profissionais às vezes reclamam das empresas, das condições, enfim. Por que é tão difícil contratar? O que é mais difícil em contratar, na verdade tem vários aspectos, né? Quando eu, empresário, penso em contratar, eu preciso saber exatamente o que eu preciso. Qual é o perfil daquela vaga, o que aquela vaga vai executar, como é que aquele profissional vai precisar agir para eu conseguir definir exatamente o que eu preciso. Então, essa já é uma dificuldade que a gente precisa trabalhar. E a gente sempre orienta a buscar o profissional de gestão de pessoas, o profissional de recrutamento. Por quê? Porque ele pode te auxiliar a desenvolver esse perfil e a encontrar essa pessoa. Quando o profissional de recrutamento e seleção encontra esse profissional, você consegue alinhar as expectativas. Qual a expectativa do profissional, qual a expectativa da empresa e fazer a junção dessas duas forças. Hoje, dentro dessa área de gestão de pessoas, tem vários estudos, várias ferramentas da psicologia, por isso que são feitos testes. Sim. Tudo isso ajuda a identificar esse perfil de profissional, que não é só, eu acho, o perfil de profissional, mas de pessoa, né, da característica da pessoa. Depende muito isso também para determinada vaga, porque tem gente, por exemplo, que é super falante. Sim. Tem gente que já é mais quieta e concentrada. Nem sempre isso é um defeito ou uma qualidade, né? Depende da vaga. Eu costumo falar que nesse caso não existe certo e errado. Existe o perfil da vaga. Né? Se você precisa de uma pessoa para fazer venda, então essa pessoa realmente precisa ser falante, precisa conseguir se expressar, ela precisa disso. Se você contratar uma pessoa que é introvertida, que não consegue colocar suas ideias, né, de uma maneira tranquila, ela vai ter dificuldade, ela não vai conseguir se desenvolver na vaga. E aí, às vezes, você vai dizer, nossa, mas esse profissional é ruim, não deu certo, e de repente é a contratação que não foi feita no perfil correto. O que acontece? Vamos falar sobre expectativa, Sim. né? Tanto do profissional quanto do empregador. Por que é importante alinhar essa questão da expectativa, às vezes da execução do trabalho que vai ser feito, às vezes da remuneração, né? Tem isso também. Eu vejo que muitas vagas, anúncios ali, as pessoas às vezes não anunciam de cara o valor do salário. Por quê? Às vezes, quando eu anuncio o valor do salário, eu posso ou atrair muitas pessoas ou expelir muitas pessoas, né? Então, eu preciso realmente trabalhar e focar no perfil. Eu acredito que seja o mais importante. Entender qual o perfil que a vaga precisa, para daí, então, a gente poder alinhar essas expectativas. Como é que funciona? Eu preciso saber o que eu, profissional, vou fazer na empresa e a empresa precisa saber o que ela espera de mim. Então a gente precisa ser muito sincero, inclusive, quando está sendo recrutado e dizer aqui eu estou disposto, o que eu consigo fazer, o que eu posso aprender, porque isso faz com que as expectativas fiquem um pouco mais alinhadas. Falando nisso, tem um tema que é muito importante, eu sempre vejo quando tem vagas de recrutamento, pessoas falando sobre esse tema, essa palavra, ela tá ali no meio, que é proatividade. Sim. Eu já ouvi uma frase que dizia assim, não contrate alguém que não faz o que você pede, mas também não contrate alguém que só faz o que você pede. Sim. Essa questão da falta de proatividade também, isso é um problema grave. A falta de proatividade é ruim, porque aquele funcionário, aquele colaborador só vai fazer automaticamente aquilo que você der como função. E isso acaba fazendo com que ele deixe a desejar. Então a gente precisa ter um bom senso. O colaborador precisa também ter pensamento crítico, né? Olhar para aquilo, para aquele processo, para o que ele executa e dizer, olha, pode ser melhor assim, ou podemos fazer de uma outra maneira, onde nós vamos economizar, onde esse resultado será melhor. E o empresário também precisa ouvir, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas o fulano fala, dá um monte de ideia e eu não atendo aquela ideia.
Então eu preciso atender, ouvir as ideias de quem está lá na ponta, porque quem está lá na ponta acaba sabendo mais do que eu, empresário, o que realmente precisa ser feito e como isso pode ser melhorado. Rafaele, é importante o empregador, o dono do negócio, ele investir na sua equipe ali, eu digo assim, não só na questão da remuneração, mas também em cursos, em dar ferramentas para que aquele profissional desenvolva bem o trabalho dele. Isso faz diferença na retenção de um talento numa empresa? Faz muita diferença. Esse é um dos maiores motivos pelo qual um colaborador bom, ele sai de uma empresa. Porque ele não sente que ele pode crescer, ele não sente que ele pode aprender. Então sim, o empresário precisa investir em treinamento, tanto motivacional quanto técnico. Ele precisa investir nisso porque isso faz com que o colaborador entenda que ele pode se desenvolver, que ele pode se atualizar. A gente não fala muito que para todas as profissões eu preciso sempre estar me atualizando, é a mesma coisa. Então eu, empresário, preciso treinar os meus colaboradores para que eles se atualizem no que está acontecendo ao redor, tecnicamente ou comportamental, e ele possa entregar aquilo que eu espero dele. Para finalizar, Rafaele, fala dentro da sua experiência, o que você percebe que é um fator número 1 para uma boa relação entre os colaboradores e uma empresa e, de fato, esse colaborador ter a oportunidade de crescer ali? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que entraram numa empresa como menor aprendiz. Sim. Não é uma pessoa, só conheço mais de uma pessoa com esse perfil. E foram crescendo. E Exato. Hoje são gerentes, são gestores. É interessante essa questão do plano de carreira, de ter uma possibilidade real que a pessoa consiga mensurar. Bom, se eu caminhar bem, eu posso sair daqui e chegar ali. É importante? É muito importante. Eu preciso, de novo, saber aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E quando o meu empregador me conta isso, olha, Rafaele, você tem a oportunidade de começar aqui, e você tem várias outras estações que, se você fizer tal treinamento, ou se você entregar tal competência, essas coisas vão melhorando para você. Então, sim, é muito importante ter um plano de carreira, porque isso faz com que eu saiba até onde eu posso ir dentro dessa empresa, o que eu tenho que fazer para me esforçar e chegar ali. Eu preciso ter essa clareza. E o empresário precisa dar essa clareza para que eu consiga estar engajada e fique com ele. E é bom para ele, obviamente, ter um excelente profissional, né? É. A gente conversou então com a Rafaele Castro, ela é especialista em liderança e gestão organizacional. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço.